Substantivo. Substantivo é a palavra com que designamos ou nomeamos os seres em geral. Os substantivos englobam tudo. Nome de pessoas, animais, vegetais, lugares, instituições, coisas, nomes de noções, ações, estados e qualidades, tomados como seres. Uso que fazemos das palavras, o substantivo pode ser próprios ou comuns, concretos ou abstratos, primitivos ou derivados, simples ou compostos. Se você quiser mais detalhes sobre a classificação dos substantivos, assista os 2 vídeos que tem no canal. O link está aqui na descrição. Lembrando que o substantivo coletivo é um substantivo comum, que, embora na forma singular, exprime quanto à ideia diversos seres. O substantivo é uma classe de palavras variáveis e pode variar em gêneros, números e grau. Artigos. Artigos são palavras que antepomos aos substantivos para dar aos seres um sentido determinado ou indeterminado. Indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos. Quer seja definido o, a, os, as, quer seja indefinido uma, uns, umas. O artigo caracteriza-se por ser a palavra que introduz o substantivo, indicando-lhe o gênero e o número. Qualquer palavra ou expressão antecedida de artigo se torna substantivo. O adjetivo é a prova que a palavra está agindo, atuando como substantivo. Falamos que a palavra está substantivada. Na ausência do substantivo, por exemplo, o adjetivo pode assumir a posição do nome, do substantivo. Agora que relembramos os conceitos de substantivo e artigo, vamos ler o poema O Tempo, de Olavo Bilac, e identificar os substantivos e artigos. Sou o tempo que passa, sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando a aventura e a desgraça. Vou levando as vaidades da vida. A correr de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm. Formo as horas que passam no mundo, formo os anos que nascem e morrem. Ninguém pode evitar os meus danos. Vou correndo sereno e constante. Desse modo, de 100 em 100 anos, formo um século e passo adiante. Trabalhai, porque a vida é pequena, e não há para o tempo demoras. Não gasteis os minutos sem pena, não façais pouco caso das horas. O poema trabalha com o tempo personificado. Quem fala no poema é o tempo. Ele está atuando como um ser. O poeta reproduz sonoramente a passagem do tempo. Nos 2 primeiros versos, sou o tempo que passa, sem princípio, sem fim, sem medida, mostra o movimento. E nos 2 últimos, vou levando a aventura e a desgraça, vou levando as vaidades da vida. Aqui, o vento leva tudo embora. A primeira estrofe apresenta essa repetição, essa aliteração sonora. O poema se constrói com a noção que o tempo passa.
o tempo está o tempo todo levando as coisas adiante, o que é bom, mas, ao mesmo tempo, ele leva as coisas embora, porque as coisas passam, ou seja, há os danos do tempo. Ele termina com um conselho: trabalhai, porque a vida é pequena. Ele mostra o tempo agindo, ele mostra os nossos passos. Depois vem o vendaval e leva tudo embora. Trabalhai, porque a vida é pequena, e não há para o tempo demoras. Não gastais os minutos sem pena, não façais pouco caso das horas. O tempo é bom, mas use o tempo a seu favor, porque a vida é pequena, e não há para o tempo demoras. Ou seja, o tempo não vai dar tempo à sua preguiça. O tempo não vai esperar que você termine de ser preguiçoso. As palavras no poema alertam que devemos respeitar o tempo. Isto está sendo dito não só pelas palavras, mas pela estrutura sonora do poema. Quais são os seres que estão sendo representados neste poema? Pause o vídeo e marque todos os substantivos e artigos. Conseguiu? Então vamos conferir. Tempo, princípio, fim, medida, ventura, desgraça, vaidades, vida, são seres, são substantivos. E passa? Passa é ser? Sou o tempo que passa, que passa. Passa é algo que está acontecendo com o tempo. É algo que o tempo está fazendo. Sou o tempo e eu faço isso. Eu passo, sem princípio, sem fim, sem medida. Os substantivos que aqui destaquei de vermelho apresentam noções. Noções que existem dentro de nossa cabeça, mas que são coisas. Sem fim é sem algo. Sem medida é sem algo. Muitos dos substantivos se fazem acompanhar de artigos. Nem todos, né? Sem princípio, sem o princípio, sem fim, sem o fim, sem medida, sem a medida. Aqui o poeta não quis determinar ou indeterminar o substantivo com artigos. Então, ele não usou artigos. Eu vou levando a aventura e a desgraça. Aqui, os substantivos estão tomados como específico, como seres definidos. Por isso, ele usa os artigos definidos. Segunda estrofe. Nossos substantivos, destacado em vermelho. A correr seria um substantivo? Este a, de a correr, é um artigo? Os artigos são palavras que acompanham o substantivo para determiná-los, para atribuir a eles uma noção de indefinição ou definição. E os artigos sempre acompanham os substantivos que estão concordando com ele em gênero e número. A palavra a será artigo quando estiver acompanhando um substantivo feminino no singular. O artigo a é feminino singular. Correr é um substantivo feminino singular? É a correr? Isso aqui é um ser? Não. Correr aqui é um verbo. Correr é um verbo. A aqui é uma preposição exigida pelo verbo correr.
Observe os substantivos destacados na terceira estrofe. Ninguém. Ninguém é substantivo? Eu deveria ter destacado? Ninguém aqui é um tipo de ser, mas ninguém é um pronome indefinido. Uma das funções do pronome é substituir o substantivo. Ninguém não é substantivo, ele está em um lugar que poderia ser de um substantivo. Modo. Modo aqui é um substantivo que está junto a desse modo, exercendo a função de locução adverbial, porque o substantivo também exerce outras funções dentro da oração. Isso aqui é um substantivo dentro de uma locução adverbial. A palavra que destaquei em negrito é um numeral e não um artigo. Nesta estrofe, é um numeral. A cada 100 anos, temos um século. Numeral indica quantidade. Ninguém pode evitar os meus danos. Vou correndo sereno e constante. Desse modo, de 100 em 100 anos, formo um século e passo adiante. Trabalhai, porque a vida é pequena, e não há para o tempo demoras. Não gastei os minutos sem pena. Não façais pouco caso das horas. Não há demoras para o tempo. Aqui temos a noção de ser o tempo tomado como ser. Tempo demoras. Dentro da palavra dá, temos a preposição de mais o artigo a. Dentro da palavra nó, temos a preposição em mais o artigo o. E dentro da palavra das, temos a preposição de mais o artigo as. Chamamos isso de contração. A contração é comum na língua portuguesa quando a preposição sofre modificações na sua estrutura fonológica ao unir-se a outra palavra. Aqui, as preposições uniu-se a artigos. Como puderam perceber, o poema traz vários substantivos e vários artigos, assim como traz uma mensagem muito importante para evitarmos a procrastinação, a preguiça, porque o tempo não espera, o tempo não nos espera, ele passa e leva tudo. Como diz o ditado, não há bem que nunca acabe, nem há mal que sempre dure.